paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Vocês ainda estão com fome, né? Foi um momento tão fraquinho. Olha, estou muito feliz de estar aqui nessa noite para compartilhar com vocês algo que Deus vem falando no meu coração há alguns dias. Mas também estou muito nervosa, tá? É uma responsabilidade muito grande falar aqui da parte de Deus para vocês, né? Não é brincadeira. E eu quero convidar os irmãos a abrir no livro de Mateus, quem puder ficar de pé, no livro de Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler dos versículos 25 ao 34. Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 34. Que diz assim, amém? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, ou ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Podeis assentar. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Preciso de um pensamento assim bem rápido. Você que está acompanhando pela internet também. Uma pergunta muito importante, hein? Eu vou dar 30 segundinhos aí para vocês pensarem. Imaginem que a casa de vocês está pegando fogo. E você tem que sair com sua família imediatamente da casa. Você e sua família, imediatamente. Mas você só pode levar 3 coisas ou objetos dessa casa. Em 30 segundinhos, pensem aí. O que vocês levariam? 3 coisas. Já eu digo minha resposta. 3 coisas muito importantes para vocês. Amém. Olha, 3 coisas. Os filhos já vão junto. Os filhos já vão, a família vai junto. 3 objetos. Já pensaram? Pensaram direitinho? 3 coisas importantes. Eu vou dizendo o meu enquanto vocês vão pensando, tá? É só para reflexão. Eu levaria, em primeiro lugar, eu pegaria uma bolsa de Sofia, que já tem pronta. Toda semana eu mexo nessa bolsa. E eu deixo fralda, manta, roupinha extra. Toda semana eu vou lá trocar roupa. Porque a gente sai muito, né? Então eu sempre tenho uma bolsa pronta de Sofia. Em segundo lugar, eu pegaria uma pasta de documentos, que a gente já deixa assim, num canto específico, com todos os documentos que precisa. Pronto. Bom estar prevenido, né, irmã? E corria. Verdade, irmã do céu. Verdade.
E terceiro, eu pegava a mochila que tivesse na frente e enfiava uma trouxa de roupa e rua. Eu, Danilo e Sofia. Mas, irmãos, por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque, para mim, é muito importante a minha família. Então, eu penso logo na minha filha, né, no meu marido e nos documentos. Porque a gente pode perder roupa, pode perder casa, mas aí, tendo os documentos, pelo menos dá para entrar no hospital, dá para fazer qualquer coisa. E eu perguntei isso para vocês porque a gente dificilmente lembra disso, né? De estar prevenido. E porque uma dinâmica como essa nos faz refletir sobre o que realmente é importante na nossa vida e o que realmente é prioridade. O pastor fez essa dinâmica com a gente na última reunião de líderes e eu fiquei pensando nela até hoje, pastor. E o que é que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Em Mateus 6, né, do 25 ao 34. O próprio texto fala, né, a ansiosa solitude pela vida. Eu tenho tratado de muitos anos a ansiedade dentro do meu coração. Acho que não só eu, como muitas pessoas, né? Muitas pessoas ultimamente estão sendo tomadas pela ansiedade, e que é esse excesso de futuro. Eu diria que assim como a depressão é um excesso de passado, a ansiedade ela traz um excesso de futuro, né? Uma preocupação demasiada pelo futuro. E depois que Sofia nasceu, tem sido mais complicado ainda para eu pensar a respeito das minhas ansiedades. Porque eu fico tentando dar conta de Sofia, de casa, de marido, de trabalho, das coisas da igreja. E às vezes, quando eu venho perceber, o meu coração já está assim, ó, acelerado, preocupado com as coisas do amanhã. Não é nem do dia que eu estou vivendo, irmãos. É com as coisas do amanhã. Por isso que eu trouxe esse texto para refletir com vocês nessa noite, porque quando eu estou muito aflita, eu vou nesse texto e procuro meditar dentro dele e orar ao Senhor. Irmãos, quem falou essas palavras foi Jesus, no Sermão da Montanha, né? E aí Jesus ele vem falar ali à beira do Mar da Galileia, né? Ele vem dar algumas instruções sobre a nossa vida cristã, né? Já que ele iria passar pela cruz futuramente. Então, ele está preparando ali os seus discípulos e o seu povo. E ele vem falar sobre uma coisa que é muito comum dos nossos dias, que é a ansiedade, né? O que é a ansiedade? É aflição, é angústia, é uma preocupação excessiva, é uma perturbação do espírito causada pela incerteza. Quem nunca esteve ansioso, né? Estar ansioso não é de tudo ruim, não. Porque às vezes, vou dar um exemplo aqui, às vezes você vai visitar alguém e aí o seu amiguinho ou sua amiguinha diz, Vinha, eu fiz um bolo de milho para tomar com cafezinho. Você já fica ansioso pensando no bolo de milho com cafezinho. É ou não é? Então, tem a ansiedade boa e tem a ansiedade ruim. E essa ansiedade que Jesus está falando aqui é a ansiedade ruim. É aquela que a gente se preocupa excessivamente nas coisas que Deus vai nos prover. O que é que acontece quando a ansiedade toma conta da nossa mente? Bom, essa bendita, ela nunca vem sozinha. Ela sempre traz outras amiguinhas junto, assim. As amiguinhas, né? A frustração, a irritação, o medo, aquela sensação chata de que você não está no controle. Aí volta tudo de novo, né? Você fica frustrado porque você quer estar no controle. Você quer saber como vai ser o amanhã, autocrítica às vezes. E a mente normalmente fica repassando, né? Repassando assim o que você tem que fazer. Acontece muito antes de dormir. Você deita para dormir e você já fica preocupado com o dia de amanhã, né? Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Então, a ansiedade faz isso com a gente. Faz com que a gente fique remoendo na nossa cabeça, a fim de tentar encontrar uma solução ou uma segurança, né, uma garantia para aqueles problemas que a gente quer administrar. E por que isso é ruim, irmãos? Porque quando a gente traz para a nossa vida esse tipo de ansiedade, a gente deixa de entregar nas mãos de Deus aquilo que é dele, que é o cuidado para a nossa família,
para a nossa vida. E aí a gente esquece de entregar nas mãos de Deus aquilo que é dele, porque é Deus quem cuida de nós. A ansiedade, ela pode trazer insônia, tensão muscular, dor de cabeça, dificuldade de concentração. Ou seja, não tem nada de bom para tirar desse negócio chamado ansiedade. E aí Jesus, conhecendo a nós, né, ao nosso coração, ele vai dizer aqui no versículo 25 de Mateus 6, ele vai dizer: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo ou que haveis de vestir. E ele ainda diz mais: não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, não seria natural que a gente se preocupasse com o que a gente vai comer no dia de amanhã e com o que a gente vai vestir? Mas quando isso se torna excessivo, quando a gente esquece que a nossa provisão vem de Deus, e aí a gente quer tomar o controle da situação, o negócio desanda. E aí Jesus, no versículo 25, ele vem falar de coisas que mais à frente ele vai testificar. No versículo 33, ele coloca uma listinha de prioridades. No versículo 33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, acima do que vocês vão vestir, do que vocês vão beber, do alimento de vocês, para onde vocês vão amanhã, acima da preocupação com o salário, com os filhos, com a família, acima de tudo isso, busquem o reino de Deus, busquem servir a Deus, porque as outras coisas serão uma consequência. Vocês não vão se arrepender se vocês buscarem primeiramente ao reino de Deus, a servir a Deus, a agradar a Deus, a fazer as coisas a qual o Pai se agrada. Porque ele vem falar que todas essas coisas, no final do versículo 33, todas essas coisas, ou seja, o que vocês vão de beber, de comer, de vestir, etc., vos serão acrescentados. E aí Jesus dá um exemplo, né? Primeiro ele diz: olha as aves do céu, elas não semeiam, elas não juntam em celeiros. As aves do céu não estão igual a gente. A gente vai no supermercado, a gente vai todo mês no supermercado, passa ali na feira livre também, bota a nossa comida num armáriozinho, numa despensa, não é assim? Para comer durante o mês, não é assim que a gente faz? E aí Jesus vai dizer, né? Olha as aves do céu, elas não colhem, elas não juntam comida em celeiro, elas não fazem isso. Mas o Pai Celestial, Ele provê o alimento para as aves. E Jesus diz mais: qualquer um de vós que estejam ansiosos, por mais ansiosos que vocês estejam, vocês podem acrescentar um pouquinho a mais de vida? Por mais ansiosos que vocês estejam, vocês não vão conseguir acrescentar um pouquinho de vida de vocês, ao tempo de vocês, né, ao curso da sua vida. E ele ainda fala que nem Salomão, em toda a sua glória, Salomão, no ápice de toda a sua riqueza, não se vestiu como os lírios do campo. Ele vai falar sobre os lírios do campo. Ou seja, irmãos, é muito besta nós ficarmos correndo atrás de bens materiais para ter uma segurança da nossa própria vida. Não é vantajoso depositar nos nossos bens materiais a segurança da nossa vida. Porque você pode trabalhar, você pode correr atrás, isso é justo, porque as aves do céu, não é porque as aves do céu não juntam em celeiros que elas não deixam de procurar, as aves do céu também procuram por alimento, né? Então é justo trabalhar, né? Colher da recompensa do seu trabalho. Mas não deposite nos seus bens materiais e no seu trabalho a sua segurança de vida, porque não é daí que vem a sua segurança.
Não é do tanto que tem na sua conta bancária que vem a sua proteção ou a segurança. O valor do seu salário não vai determinar o seu futuro. Lembre que o salário quem dá é Deus, o alimento quem dá é Deus, as vestes quem dá é Deus. Não busquem também nos bens a autoafirmação. Porque se vocês fazem assim, como ele vai dizer, que os gentios é que fazem assim, né? Os pagãos, no versículo 32, ele diz, né? É os gentios que procuram todas essas coisas. Ou seja, são os gentios que ficam se perguntando, o que é que nós vamos comer? E agora? O que vai ser de nós? Como é que vai ser o dia de amanhã? E eles fazem assim porque eles não conhecem o nosso Deus provedor. Se eles conhecessem como Deus é provedor e como Deus nos dá o sustento, se eles soubessem de onde vem o nosso sustento, eles não se fariam essa pergunta. Então, como diz no versículo 32, né? São os gentios que procuram essas coisas. E ele diz, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Uma das coisas ruins de ficar preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, irmãos, eu não estou falando aqui que é pecado trabalhar e correr atrás, não. Pelo amor de Deus, não entendam isso. Mas uma coisa ruim de excessivamente se preocupar com isso, é porque você acaba concentrando nos bens e na busca dos bens a sua segurança, depositando a segurança da sua família naquilo. E se esquecendo que não é dali que vem. Aquilo ali, o seu trabalho é um meio de graça, a qual Deus lhe concede para ter o alimento, mas é Ele quem dá o alimento. E as pessoas que são viciadas, vou usar esse termo, mas viciadas em trabalho, viciadas em ter bens, em comprar coisas novas, em consumismo e etc., às vezes procuram nisso uma autoafirmação. A verdade é que por trás de uma pessoa muito, muito, muito ansiosa, e eu falo isso por mim, por trás de uma pessoa muito, muito ansiosa, existe alguém muito, muito controladora e insegura. E que na maioria das vezes está um pouco distante do convívio com o Pai e se esquece que é Ele que provê o que ela precisa. E eu falo isso a partir de mim. Porque eu já estive assim. Né, Sofia? Sofia está concordando comigo. Irmãos, lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oi, demorou muito, mas eu aprendi a orar quando eu estou ansiosa. Porque antes, o que é que eu fazia? Antes de Sofia, né? Que agora não dá mais tempo. Antes de Sofia, eu ficava ansiosa. E ficava acordada de madrugada. E pensando no dia seguinte, Danila acordava, olhava para mim. Meu Deus, meu amor, tu está acordada, está fazendo o que de madrugada? E eu lá. Não, é porque eu estou muito preocupada, estou ansiosa com isso e com isso. Ele, meu amor, vai dormir. Agora, depois de Sofia, não dá mais tempo. O que é que eu faço? Sofia nasceu. Quando eu estou ansiosa, é amamentando e orando. Senhor, estou preocupada com isso, isso e isso. É fazendo a comida. Jesus, está acontecendo assim, assim, assim. Por favor, toma a frente, meu Pai. Demorou, mas eu aprendi a orar. E assim como em Filipenses 4, no versículo 6 e 7, né, Paulo vai falar que nós podemos vencer a ansiedade através da oração, né, pedindo com súplicas e com ações de graça, ou seja, sendo gratos ao Senhor. Alguns versículos antes, aqui em Mateus 6, lá no versículo 10, quando Jesus vai ensinar a oração dominical, lá no versículo 10, Jesus diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra
como no céu. E essa é uma das orações mais difíceis do ansioso fazer. Pai, faça a tua vontade. Por quê? O ansioso normalmente quer que a sua vontade seja feita. E tem que ser naquele momento e do jeito que ele quer. Porque o ansioso tem uma mania de autocontrole que Jesus amado, só Jesus mesmo para tratar. Irmãos, quando vocês estiverem ansiosos, façam como Jesus fez, orem. Orem. Observem as aves do céu. No momento que vocês estiverem ansiosos, eu não sei vocês, mas eu já passei por muitas crises de ansiedade. E no momento que você está numa crise de ansiedade, você não consegue tirar a sua cabeça daquela preocupação. Então façam como Jesus diz aqui, observem as aves do céu, observem ao redor de vocês. Observem a natureza que Deus criou. Parem por um minuto assim e olhem para a natureza. Olhem para o balançar das árvores. Olhem para o cantar dos passarinhos, sabe? Olhem a beleza das flores. E comecem a se perguntar, quem cuida deles? Quem fez eles? Como é que a árvore está ali de pé? É Deus quem cuida. Se Deus cuida da sua natureza e da sua criação, Ele também cuida de você. Amém? Deus cuida de você também. Se Deus veste as flores do campo, como Jesus vem dizer aqui, no versículo 28, né? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Ou seja, se Deus cuida tão bem das flores do campo, que hoje são e amanhã são jogadas no fogo, quem dirá de vocês, irmãos? Deus ama vocês e Ele cuida de vocês. Orem ao Senhor quando estiverem aflitos. Não se esqueçam que é do Senhor que vem a provisão de vocês. E acima de tudo isso, busquem em primeiro lugar as coisas de Deus. Deixem para viver um dia de cada vez. Outra coisa que eu aprendi com muita dificuldade, viver um dia de cada vez. Como eu já falei, eu já passei muita madrugada preocupada com o dia de amanhã. E quando eu aprendi que o dia que eu estou vivendo, esse dia, essa terça-feira, foi o Senhor quem fez. E o Senhor quem escreveu desde a eternidade e que me deu, eu passei a entender que Deus me dá, nesse dia de terça-feira, a graça que eu preciso para viver a minha terça-feira. E se Deus me dá nessa terça-feira a graça que eu preciso para viver essa terça-feira, amanhã, na quarta-feira, Deus vai me dar também. Amém, irmãos? Um dia de cada vez. Eu já fui uma pessoa muito mais ansiosa do que eu sou agora. Muito ansiosa mesmo do que eu sou agora. De ter crises de pânico e ficar agachadinha assim no canto, assustada com tudo, pensando que ia morrer, etc, etc. Então, eu escolhi esse texto para falar um pouco com vocês, assim desse meu jeitinho mesmo, que eu não sou uma pessoa que sei falar muito sério, não. Eu escolhi esse texto porque Jesus me ensina todos os dias através desse texto, né? Assim como diz lá em 1 Pedro 5, e versículo 7, que diz, né, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, eu convido você nessa noite a fazer o que eu venho praticando todos os dias da minha vida. Nessa noite, lance sobre o Senhor todas as suas preocupações. Entregue nas mãos de Deus a sua família, os seus filhos. Olhe para a criação de Deus e perceba como Deus tem criado de cada coisa. Irmãos, do Senhor é a terra e tudo que nela habita. Em nenhum momento só, Deus ele deixou de cuidar de você. Mesmo nos dias mais sombrios, nos dias mais turbulentos, onde parece que tudo vai desmoronar, creia, Deus está no controle de todas as coisas e Ele sabe tudo o que permite para vocês. Não fiquem ansiosos com o dia de amanhã. Trabalhem, porque Deus vai dar o fruto do trabalho de vocês. Mas não se esqueçam
que é do Senhor que vem o vosso alimento, a vossa vestimenta, e principalmente foi do Senhor que veio a vossa salvação. Porque muito mais do que todas essas preocupações é a nossa vida. Quando vocês estiverem aflitos, lembrem-se que essa vida é passageira. Isso aqui é só um pontinho comparado a toda uma eternidade com Cristo. Um dia estaremos com o Senhor na glória e todas essas preocupações não existirão mais. Amém? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que tenha ficado no coração de vocês, como nosso Deus é provedor, né, e como Ele está atento às nossas necessidades. E digo mais a vocês, confiem o cuidado de vocês, de toda a casa, ao Senhor, porque Ele é justo e Ele jamais permitirá que vocês sejam abalados. O Deus que criou vocês é o Deus que sustenta vocês até o fim de todas as suas vidas. Amém? Que Deus abençoe a igreja.